Meus irmãos, este é o tempo de louvor e adoração ao Senhor. Para isso nós aqui viemos. Vamos concentrar-nos na adoração e no louvor ao nosso Deus, deixando que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração esta manhã. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos na casa do nosso Deus, estamos alegres por estar aqui para louvarmos e engrandecermos o seu nome. E nós vamos começar o nosso tempo de culto em oração. Quem quiser pode cantar, quem quiser pode ficar em oração, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer. É verdade, vivemos tempos complicados, tempos estranhos, tempos confusos, mas Deus continua a ser digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Enquanto ondas houver, enquanto a gaivota voar sobre o mar, meu ser pertence a ti. Pai, eu não mereço o que recebi para poder viver, meu ser te entregarei. Tu és meu Deus, cedo de manhã eu irei ao teu encontro, ter contigo. Tu és Senhor, cedo de manhã eu irei ao teu encontro, ter contigo. Enquanto o bebê chorar, enquanto uma flor brotar, meu ser pertence a ti. Enquanto o inverno, o frio trouxer, enquanto o verão for e vier, meu ser pertence a ti. Pai, eu não mereço o que recebi para poder viver, meu ser te entregarei. Tu és meu Deus, tu és meu Deus,
Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigada, Senhor, por termos o privilégio de Te adorarmos, Senhor, em liberdade. Obrigada, Senhor, pela Tua casa. Obrigada por cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos que Tu tens derramado ao longo das nossas vidas, Senhor. Tu és grande, Tu és Rei grande, Tu és o nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, tens cuidado dos nossos. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que foi para isso que Tu nos criaste, Senhor, e é para isso que nós estamos aqui, Deus. Recebe este culto, Senhor, que Te queremos prestar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Eu quero perguntar quem são os pais, os senhores, os homens que estão aqui, que são pais, levantam a mão. Vou precisar da vossa ajuda para esta leitura bíblica. Vai haver uma parte que vão ser só os pais que irão ler. Vamos ver o que é que Deus quer falar connosco esta manhã através desta leitura bíblica. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é tua fidelidade. Mas este é um tempo que nós temos para orarmos pela paz. Deixa-me dizer-vos que é um bem precioso nós podermos usufruir o tempo em comunhão, dormirmos tranquilamente, repousarmos no nosso leito, no outro dia acordar calmamente, prepararmos e irmos trabalhar. E sabemos que não é isso que se passa na Ucrânia, não é isso que se passa em muitos outros países do mundo. É verdade, ainda há pouco éramos alertados para isso. Não há guerra só na Ucrânia, há guerra em muitas partes do mundo. Mas, irmãos, ainda há pouco tempo no Senegal, um grupo de irmãos nossos viu as suas mulheres e as suas crianças serem-lhes retiradas e levadas para um local que não se sabe onde estão. Não há muito tempo na fronteira com o Mali aconteceu a mesma coisa. Há uns tempos atrás ouvíamos que no norte de Moçambique havia guerra. Calmou um pouco mais, não sabemos neste momento qual é a situação, mas são momentos difíceis vividos por muitos povos em muitas partes do mundo. Ontem nós fomos chamados à atenção que era o Dia do Pai, não é? Alguns ficam tão contentes que ainda há pouco, quando estávamos a ler o texto, eu ouvi a voz do pastor Pablo lá atrás, porque ele já está com este sentimento. O que é tão bom? Oh, meus irmãos, mas como é duro nós vermos aquilo que tantos pais sofrem porque estão na frente de guerra. Vêm até à fronteira com as suas famílias, despedem-se deles e não sabem se os voltarão a ver. Como dizíamos há pouco, muitas mães de soldados russos, em vez de receberem os seus filhos, vão receber um saco com eles lá dentro. Sim, é isso que vai acontecer. Porque há muita gente a morrer. As televisões não nos contam a verdade toda. Nós sabemos que no terreno é muito pior. Irmãos, nós precisamos de continuar a orar pela paz no mundo.
nós precisamos nos lembrar que muitos de nós não passámos esta experiência, alguns passaram, mas a esmagadora maioria de nós não passou por isso, e graças a Deus por isso. Pela dor, pelo sentimento e pelo sofrimento que isso traz. Como igreja, nós devemos interceder ao Senhor nosso Deus para que este momento possa passar rapidamente, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o Senhor se manifeste com o seu poder e com a sua graça, para que haja paz, efetivamente, neste velho continente que tantas vezes assistiu a tantas guerras, causou tanto sofrimento, tanta perda. Vou pedir que neste momento, durante cerca de 1 minuto, todos nós baixemos a nossa cabeça e intercedamos ao nosso Deus pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, pela paz na Rússia, pela paz que de facto deve chegar a todo o lugar. Peço à nossa irmã Anita o favor de nos dirigir numa palavra de oração. Senhor Deus, nós damos graças por podermos estar em tua casa e agradecemos também, Senhor, porque temos sentido paz, paz vinda de ti, mas paz também real, que nos reunimos em unidade. Nós queremos, Senhor, ir até ti, pedindo, Senhor, uma tua misericórdia para com aquele povo. Aquele e outros povos que estão neste momento a sofrer com a guerra, que estão a sofrer dor física, dor também nos seus corações pela perda de familiares, e pedir, Senhor, que tu sejas com eles, Senhor, com aqueles que estão a fugir das zonas de guerra, Senhor, que tu os guardes, tu sejas também com quem os está a ajudar, tu guardes a todos, para que eles possam encontrar um refúgio, um local onde possam continuar a viver com alguma tranquilidade. Pedimos que sejas com aqueles que ficaram para trás por não poderem, ou também para que são obrigados a isso também para lutar, que uma e outra parte, Senhor, tu sejas com aqueles homens, que alguns não estão ali porque querem, mas sim porque têm que ser, que sejas com eles, Senhor, e sejas também com os líderes, que nós pedimos a tua palavra diz para nós orarmos pelos líderes e é isso que nós fazemos, Senhor. Que haja bom senso, que eles possam apiedar-se daquilo que está a acontecer, que possa haver uma mudança, que esta guerra possa terminar. É o que pedimos. Amém. Amém. Quero estar escondido em ti. Estou seguro na tua forte mão. Se o mar se levante, eu trovão ruge, seguro em ti estou na tempestade. Vai no temporal, tu és o rei, sossegarei,
pois sei que és Deus. Descansarei em Cristo só. Confiarei na paz do teu poder. Se o mar se levante e o trovão ruge, segura em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Se o mar se levante e o trovão ruge, segura em ti estou na tempestade. Pai, no temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Tão bom termos esta certeza que podemos descansar em Deus. E sabemos que tudo aquilo que temos não é nosso. Tudo é dele. Eu vou pedir ao Israel que faça esta oração por causa dos dízimos e ofertas que serão levantados. Não o fazemos agora neste momento, faremos no final do culto, mas agradecemos a Deus porque Deus tem-nos dado tanto, irmãos. Tanto, tanto, tanto. Vamos agradecer ao nosso Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Ó Deus, de facto, Tu és dono de todas as coisas e tudo é Teu, ó Pai. E nós te queremos, ó Pai, consagrar as nossas vidas também. Não só os nossos dízimos, tudo aquilo que Tu nos dás, Senhor, como também as nossas vidas. Ó Pai, que Tu nos possas usar, ó Pai, segundo a Tua vontade. Que possas usar, ó Pai, aquilo que Te entregamos, que colocamos diante do Teu trono, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, aqui em Alcobaça, na Ucrânia, no mundo inteiro, ó Pai. Que Tu, ó Pai, nos possas usar e usar as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos exatamente hoje a celebrar a Deus, não é? O nosso Pai, por esse dia e por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu confesso, estou ansioso para um dia ver aqui também a minha pequenote a fazer essas coisas. Mas vamos a isso. Meus queridos, nós nessa igreja valorizamos a palavra de Deus e o Deus da palavra. E por mais que a nossa hora já esteja a avançar, porque é um culto especial, por isso é natural que avance um bocadinho, nós queremos ter o devido tempo para estudar e olhar a palavra do Senhor. E vou desafiar então a todos rapidamente, para remirmos tempo, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, ou o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 15, e vamos ler uma parábola muito conhecida que se encontra dos versos 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou fazer essa leitura na minha tradução, a Nova Versão Internacional, e os irmãos podem acompanhar nas suas próprias Bíblias. Mas eu desafiava, enquanto eu fizer essa leitura, que os irmãos tentassem visualizar a cena. Ok? É uma história tão simples quanto isso, e os irmãos vão ver que é muito fácil de visualizar aquilo que está aqui escrito. Não tem palavras difíceis, vai ser bem simples de o fazer. Então, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança.
Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eis aqui essa linda parábola da Tua palavra lida. Eu te peço, Senhor, que fale aos nossos corações e para isso use a minha vida. Senhor, que não seja a minha incapacidade humana limitadora aquilo que Tu queres falar à Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quantos aqui nessa manhã já tinham ouvido essa parábola? Ok? Já ouviram músicas sobre ela? Sim. Não há? E pregações? Já ouviram pregadores falarem sobre essa parábola? E quantos? É verdade, é uma parábola muito conhecida. Nós a conhecemos de cor. Essa parábola é a parábola do filho pródigo, não é? É assim que a gente costuma ver. Pai pródigo? Filho... Oi? Será que se enganaram ali? Eu acho que não. Eu acredito que essa parábola não é sobre o filho pródigo. É sobre o pai pródigo. E antes que algum de vós queira levantar-se e ir embora, me chamar de herege, calma, eu explico, está bem? Para já eu quero vos dizer que Jesus nunca contou uma parábola sobre um filho pródigo. Volto a dizer, Jesus nunca contou uma parábola sobre um filho pródigo. Reparem o que diz o primeiro versículo, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. A parábola não é sobre um filho, é sobre um homem que tinha 2 filhos. A parábola não era sobre o filho que foi ou sobre o filho que ficou. A parábola era sobre o pai. Para vos explicar isso, eu preciso vos dar algum contexto. Basta ver como é que a parábola começa. Jesus continuou. Se Jesus continuou, significa que ele estava a dizer alguma coisa antes, certo? Ninguém continua do nada, ela está a fazer alguma coisa antes. Então, o que vem antes da parábola do filho pródigo?
É outra parábola. A parábola da moeda ou da dracma perdida. E já agora permitam-me, eu também acho que não devia se chamar assim. Porque a parábola também não é sobre uma moeda ou uma dracma perdida. Basta olhar o primeiro versículo, o versículo 8 dessa parábola, e vão ver que também vai dizer que uma mulher tinha 10 moedas. É a parábola sobre a mulher que perdeu uma de suas moedas. Mas essa parábola também começa com uma palavra. Qual é a palavra? Ou. Ou é uma alternativa. Significa que antes disso vem também qualquer coisa que está ligada, porque ninguém começa ou. Numa frase não começa assim. Então temos que voltar ainda antes, desculpem. Antes dessa parábola tem outra parábola. Qual é? Da ovelha perdida. Já sabem o que eu vou dizer, não já? Também não acho que é sobre uma ovelha perdida. Basta para isso ver o versículo 3. Ele vai dizer: um pastor tinha 100 ovelhas. É sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. O que Jesus está aqui a fazer, na verdade, é a mostrar a essência do Evangelho. E o Evangelho não é sobre as almas perdidas. O Evangelho é sobre aquele que vem para salvar as almas perdidas. Tudo está ligado. E prova disso é, como é que começou também essa parábola da ovelha perdida no versículo 3? Então, e já estão a rir, não é? O então também está ligado a alguma coisa anterior. Não é uma parábola, e agora sim chegamos aonde devíamos chegar. São os primeiros 2 versículos do capítulo 15. O que acontece nos 2 primeiros versículos, e agora sim peço que olhem para as suas Bíblias. Versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Percebem o que está aqui a acontecer? Jesus estava com publicanos e pecadores, pessoas que a sociedade não gostava, pessoas que eram vistas de lado, viviam à margem, marginalizados. E Jesus estava lá porque eles se arrependeram, converteram-se. Jesus andava a comer, a festejar com eles. E, entretanto, aqueles que eram os santarrões, aqueles que viviam as suas vidas como manda o figurino, foram ter com Jesus e começaram a criticá-lo. E Jesus, na sua sabedoria, diz: deixem-vos contar 3 histórias. E conta, então, essas 3 parábolas. Okay? Então, volto a dizer, a parábola não é sobre o filho, mas sobre o pai. Ainda não respondi a questão do pródigo, não é? Porque o pródigo ainda causa alguma confusão. Como assim o pai é pródigo? Qual é a definição de pródigo? Gastador? Mãos largas. É mesmo isso. A verdade é que nós conhecemos a ideia, a tradução de pródigo dessa forma, mas a tradução de pródigo, ela também pode ser, e eu aqui vou passar os meus apontamentos, que produz em grande quantidade ou que distribui com generosidade. Então, a parábola não é sobre o filho que vai e gasta tudo o que tem. É sobre o pai que generosamente distribui o seu amor e seu perdão. Com isso em mente, agora sim vamos falar sobre esse pai. Sabem, na nossa cultura ocidental, a figura paterna tem sido desconstruída. Isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Basta ver os anúncios de televisão, as sitcoms e os seriados. O pai é visto como o bobalhão. Flintstones, Jetsons, A Feiticeira, aqueles seriados que se calhar muitos de vós assistiram na vossa adolescência ou na vossa juventude. O pai é o bobalhão, é o paspalhão, é o palhaço, permitam-me. O pai vai perdendo a sua figura de autoridade, de respeito, e é retratado como aquele lá em casa do pergunta à sua mãe. Percebem? Na altura de Jesus e na cultura oriental, especialmente no Oriente Médio, não é assim. O pai é a figura da autoridade máxima. A seguir ao pai manda o filho mais velho, mas o pai é quem manda. A verdade é que ainda nos dias de hoje, se nós contarmos ou tentarmos contar essa parábola para alguém do Oriente Médio, ele não vai nos permitir fazer isso.
Um pastor tentou fazer isso há 5 anos atrás. E ele ainda estava no 2º versículo, a dizer aquela parte do pai tinha 2 filhos e o mais moço chegou a ele. E o homem, o beduíno, começa a gritar, a dizer: é mentira! É impossível isso ter acontecido. E aquele pastor, um bocado assustado, perguntou porquê. E ele disse: porque o pai é a autoridade máxima. O filho mais novo jamais ousaria falar com o pai dessa forma. Se o filho mais moço falasse com o pai dessa forma, tanto o pai quanto o filho mais velho teriam repreendido de imediato. Teriam lhe dado umas boas bufetadas. Se o pai fosse mesmo rígido, o punha para fora de casa, ele seria expulso de casa e da aldeia, e provavelmente os anciãos iriam o apedrejar. Porque ele não pode falar assim com o seu pai. Eles não entendem, é impossível na visão deles isso acontecer. Ele está a faltar com respeito ao seu pai de uma forma muito grande. E aqui eu quero vos chamar a atenção. Sabem porquê que ele falta tanto assim o respeito com o seu pai nessa parábola? Qual é a frase que ele diz ao seu pai? Dá-me a parte da herança que tenho direito, a que me pertence. Sabem? Como é que se recebe uma herança? Depois que o pai morre. O que aquele filho está a dizer ao pai é: eu quero que tu morras. Eu quero que tu morras. Eu quero os teus bens. Eu quero o teu dinheiro. Eu quero a tua fazenda. Eu quero aquilo que tu podes me dar. Mas eu já não te quero a ti. Já estás velho. Eu não te quero a ti. Percebem? Conseguem imaginar um pai a ouvir isso? Um filho dizer: epá, queria mais é que tivesses morrido. Que duro golpe é esse coração. E Jesus, ao contar essa parábola, ele lembrava que ele mesmo, mais à frente, iria ouvir do povo: Jesus, eu quero que tu morras. Crucifica, crucifica. O pão que tu multiplicaste eu quero, mas tu morre. E aquele pai tinha filhos tão terríveis, porque na prática não era só o mais novo. Lembram que eu disse que o mais velho é a segunda figura da autoridade? O que o mais velho faz? Nada. Ele é omisso. Ele não diz rigorosamente nada. O filho chega para dizer isso. O filho mais velho cala-se. E reparem o que diz, então, o final do versículo 12. Exatamente. O final do versículo 12. Repartiu entre eles. Está no plural, não está? Pois está. O mais velho recebe a sua parte na herança também. Se calhar ele até concordava com o mais novo. Ele fica calado e recebe a sua parte. Que terríveis filhos esse homem tem. Que terríveis filhos nós somos. Conseguem imaginar? O mais novo dizer: eu queria que tu morresses. E o mais velho calado a olhar, a pensar: bem, dá-me lá a minha parte. A verdade é que a história vai tirar um bocado o foco do pai, até porque é óbvio que aquele pai está a sentir e o que ele está a passar, não é? Nós todos conseguimos imaginar. E vai acompanhar o filho mais novo. Ele vai viver a sua vida aonde? Longe. Aonde ninguém o conhece. Nas sombras. Escondido. Para que ninguém o reconhecesse. Vai viver a sua maneira. Ao seu bel prazer. A ouvir os conselhos dos amigos. Vazios. Mas cheios de palavras vãs. Ele vai viver à sua maneira até que ele percebe uma máxima que eu e tu conhecemos bem. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Ele vai passar exatamente por isso. Ele não ouve os conselhos do seu pai e agora vai sofrer. Vai passar fome, vai perceber que o nosso inimigo anda a lutar contra ele até que ele cai em si. Ele lembra-se do seu pai, lembra-se da fartura que tinha em casa e como os empregados eram tratados. E ele diz:
eu vou voltar para lá. Mas como? Como? Depois de tudo que eu disse, depois de tudo que eu fiz, depois da forma como eu tratei o meu pai, eu não posso, é impossível eu ser perdoado. É impossível. É isso que o nosso inimigo quer que acreditemos. Que é impossível ser perdoado. Sabem, nós não somos dignos desse amor. De facto não somos. Mas quando reconhecemos isso e nos pomos a caminho, diz-nos a palavra que quando ele caminha na direção do seu pai, é o seu pai quem corre na sua direção para o abraçar e o beijar. Bastou um passo, bastou caminhar. E o pai o recebe. O pai o abraça. Porque aquele pai era pródigo. Era generoso em abraçar, era generoso em perdoar, era generoso em dar a graça e a misericórdia, assim como o nosso Deus é pródigo em nos perdoar. Esse é o amor de Deus, é a parte linda do Evangelho. O amor do Pai. A verdade é que, apenas para nós terminarmos, nós vamos ver que depois o seu segundo filho volta e começa a reclamar com o seu pai e a dizer que não entendia como é que ele pode fazer isso. E aquele pai, de uma forma pródiga, vai explicar ao seu filho o que se passa. E ao que parece, essa parábola não tem fim. Não sei se vocês deram conta quando eu li. Termina com o pai em pé. O filho lá dentro a festejar e o pai em pé à porta a insistir com o outro que o criticava para ver se ele queria entrar também e celebrar. Sabem? Jesus está a voltar exatamente ao começo desse texto, por isso que eu fui tão atrás. Lá dentro, pecadores arrependidos a celebrar. À porta, o pai, Jesus, a insistir com os seus outros filhos que achavam que estavam a fazer tudo muito certo e andavam a criticar porque ele perdoou o outro. Os fariseus e mestres da lei. Conseguem perceber a relação? A verdade é que Jesus continua a fazer o mesmo apelo àqueles homens que fez aquele pai ao seu filho. E hoje, nessa manhã, eu e tu recebemos esse mesmo apelo mais uma vez. O pai continua de braços abertos, disposto a receber aquele que quis viver a sua maneira, mas reconhece que de facto só na casa do pai é que ele era feliz, mas também disposto a insistir contigo que se calhar estás cá dentro, mas não reconheces o amor e a generosidade do pai. Enquanto o grupo de louvor vem cá à frente, eu queria te desafiar a pensar no amor do pai. Nesse pai pródigo em perdoar. Nesse pai que está de braços abertos para mim e para ti. A dizer nessa manhã, tu sabes o caminho. Nunca é tarde. Volto a dizer, nunca é tarde. Volta para a casa do Pai. Eu estou de braços abertos para te receber a ti. Basta que dês um passo na minha direção. Não precisas fazer mais do que isso. O Pai corre na sua direção quando tu te pões a caminho. Sai da escuridão. Há um novo dia e uma nova manhã. Nós vamos cantar uma canção que, se calhar, os mais antigos possam a conhecer. Mas eu queria que, durante essa canção, pudesses pensar no amor do Pai. Pudesses pensar se, para ti, faz sentido se estar longe do Pai ou estar perdido dentro da casa do Pai. Reflita na letra dessa canção e ouça o que Deus tem a te dizer nessa manhã.
deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram, ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo te tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão! Mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde andei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Sem amor, Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo um caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Ouça isso! Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Feche seus olhos agora, enquanto os instrumentos continuam a tocar. Eu queria perguntar a você nessa manhã: sabes que estás longe do Pai? Tu sabes que foste cheio de conselhos que te levaram para o caminho errado?
Tu reconheces que na casa do Pai é que tu devias estar. É lá onde Deus te quer tratar. Mas se calhar tens no teu coração que Ele pode não te receber. Ouça, Ele está de braços abertos para ti nessa manhã. Ele está à tua espera. Ele te quer em sua casa. Ele diz, dá apenas um passo. Só um passo, mais nada. Apenas diz, eu quero. Apenas fale em seu coração, Senhor, eu quero. Que Ele vai correr na tua direção. Ele vai ser pródigo em te abraçar e te abençoar. Não importa o que viveste antes, daqui para frente. Ou se calhar tu estás aqui dentro. Tu vens aqui sempre. Tu conheces o Pai, vives ao lado dele. Mas ainda não percebeste o seu generoso amor. Ele também te diz, deixa de estar à porta. Entra. Entra de facto. Vem estar comigo. As pessoas estão de olhos fechados. E se tu quiseres que eu ore por ti nessa manhã, apenas faça um sinal com a sua mão e eu vou orar por ti. Se nessa manhã tu queres reconhecer e queres que eu ore por ti, apenas faça um sinal. Nós aqui da frente é que vamos ver e vamos orar. Ninguém mais saberá. Vamos orar. Deus e Pai, nós te apresentamos mais uma vez essas vidas que estão aqui. Te apresento a minha vida, porque sou teu filho. E Deus, muitas vezes eu me esqueço do teu maravilhoso amor. Eu me esqueço da tua graça e da tua misericórdia. Eu te agradeço porque sei que a mesma casa tem portas abertas para me receber. Eu te agradeço porque os teus braços estão abertos. Paizinho, abençoa a mim e aos meus irmãos que aqui estão. Aqueles que ouviram, ó Pai, do teu amor esse dia. Toque em seus corações. Dá ao Senhor a oportunidade. Aqueles que não puderam, ó Pai, ou não conseguiram expressar nessa manhã um passo em tua direção. Dá a eles mais uma chance, Paizinho. E aqueles que fizeram, que o Senhor corra em sua direção. Que os abrace, que os acaricie e os perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. O nosso culto está a chegar ao fim. Louvamos a Deus pela mensagem que veio até nós. Mas, meus irmãos, não podíamos terminar o nosso culto sem pedir a toda a igreja que fique de pé e possamos neste momento orar pelo nosso irmão Pablo, por todos aqueles que vão esta semana viajar até a Ucrânia, que vão ali para levar mantimento e que vão ali para ir buscar pessoas para as trazer até nós. Certamente que estamos todos com este mesmo sentimento. Amém? Por isso, nós vamos orar pelo nosso irmão, por aqueles que o vão acompanhar. Pedimos ao Senhor que os levem bem, que os proteja e que os traguem bem. Nosso Deus e nosso Pai, ao terminarmos este culto, Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra foi proclamada. Senhor, nós te agradecemos porque de facto és um Pai amoroso, tens os braços abertos para receberes todos aqueles que querem vir ao teu encontro. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos que tu leves em bem o teu servo, leves em bem todos aqueles que com ele irão viajar. Senhor, que eles possam ser bênção para aquelas pessoas, para aquele povo. Ó Pai, que em todos os momentos eles sintam a tua proteção, sintam a tua companhia, sintam, Senhor, que tu estás ao seu lado.
Nosso Deus, te agradecemos por esta oportunidade de serviço que a nossa igreja tem. Te agradecemos pelo sentimento que veio ao nosso coração de podermos ajudar aqueles, Senhor, que sofrem tão dilacerante dor. Pai, ajuda-nos a acompanhar os nossos irmãos com as nossas orações, recebendo e partilhando as informações que virão e que haja, Senhor, alegria para aqueles que possam vir até nós, que os possamos receber em bem. Nós tudo te pedimos e tu te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.